A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui Êxodo, capítulo 26. Vamos acompanhar? As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino torcido, pano azul e púrpura e carmesim com querubins, e as fará de obra esmerada. E o comprimento de uma cortina será de 28 covados, e a largura de uma cortina de 4 covados, e todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra, e farás lançadas de pano azul na ponta de uma cortina na extremidade na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina na segunda juntura. 50 lançadas fará numa cortina, de outras 50 lançadas fará na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As lançadas estarão travadas uma com a outra. E farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntará com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. E farás também cortina de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo de 11 cortinas, e farás o comprimento de uma cortina, e será de 30 covados. E a largura da mesma cortina, de 4 covados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas, e por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrará a sexta cortina diante da tenda, e fará 50 lançadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 lançadas na borda de outra cortina e na segunda juntura. E farás também 50 colchetes de cobre, e meterás o colchete na lançadas, e assim ajuntará a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo, e um covado de um lado e o outro covado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Pendará de sobejo ao lado dos tabernáculos, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de pelo de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. E farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que a estarão levantadas. E o comprimento de uma tábua será de 10 covados, e a largura de cada tábua será de 1 covado e meio. 2 coceiras terás cada tábua travadas uma com a outra, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás tábuas para o tabernáculo, assim 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. E farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases da prata, e 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos de tabernáculo, de ambos os seus lados. E por debaixo se juntarão também
Em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim fará com as duas tábuas ambas, e serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas como as suas bases de prata, 16 bases, e 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. E farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas de outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. A barra do meio está no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirá de outras tábuas e fará de ouro as suas argolas, para manter por elas as barras, e também a barras cobrirá de ouro. Então levantará o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Amém? Nós vamos estar fazendo a continuação do vídeo.